O governo dos Estados Unidos vai vender 6,5 bilhões de dólares em Bitcoin. Tem pessoas que não aprendem mesmo, né? Você acredita que realmente essa informação que vai fazer você tomar uma decisão de compra ou venda de um ativo? Você acredita que realmente essa vai ser a venda que vai direcionar se a gente formou topo ou não no Bitcoin? Meu caro, se você continuar seguindo esse tipo de notícia, saiba que você não vai enriquecer. Você não vai chegar no seu primeiro milhão. Se você quiser enriquecer, se você quiser chegar no seu primeiro milhão, você precisa de uma técnica de investimentos. Ou seja, saber o momento certo de investir e o momento certo de sair. A beleza das criptos, o que me faz ser 100% em cripto e não no mercado tradicional, é exatamente o fato da gente ter os dados on-chain, da gente poder analisar e ver o que os outros investidores estão fazendo. E através disso, de um consenso da maioria, a gente pode tomar uma decisão. A gente olha para os maiores players, vê o que eles estão fazendo e a gente simplesmente faz igual aqueles players. Entenda, vendas dos governos dos Estados Unidos doesn't matter, não importa nada para mim. O que vai sair de inflação amanhã doesn't matter, não importa nada para mim. O que importa é simplesmente os dados. E na nossa análise de hoje, eu vou te apresentar como estão os dados, qual região nós estamos e sim, nós estamos diante de uma oportunidade de compras. Se você não entendeu como que esse jogo funciona, nós devemos andar sempre na contramão. E na análise de hoje, eu vou te explicar tudo isso, beleza? Bom, Vitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. Principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo e bora ver gráfico, que é aquilo que nos interessa e não exatamente as notícias. E também no final dessa análise aqui eu vou te mostrar a carteira do governo dos Estados Unidos, tá? Assim a gente consegue traquear essa carteira e entender se eles estão vendendo ou não. Eu vou te apresentar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, para a gente começar aqui analisando o mercado no curto prazo, tá? E saiba que uma das principais funções que a gente deve ter é saber diferenciar os time frames. Se a gente está operando no médio, no longo ou até mesmo no curto prazo. Para cada time frame que a gente for operar, a gente vai utilizar uma métrica diferente. Métricas para o curto prazo, elas vão nos dar o sinal da gente entrar em posições ali que duram alguns dias ou até mesmo uma posição dentro do mesmo dia. Essa daqui é uma das métricas que eu mais gosto para poder operar no curto prazo. Essas aqui são as realizações de prejuízo. Sempre que a gente tem altas realizações de prejuízo, significa que a gente chegou em mini fases de capitulação. Significa que muitos players novatos venderam e realizaram prejuízo. Esses são ótimos momentos de liquidez que nós temos no mercado para que a gente possa fazer entradas mais agressivas. Afinal de contas, se eu tiver muito dinheiro, eu preciso de muita liquidez para que eu consiga comprar o preço naquela mesma zona. Bom, altas realizações de prejuízo, sabemos que são regiões de fundo, então quando a gente vê essas altas realizações de prejuízo, no curto prazo a gente tem um fundo periódico. O que isso significa? Duas coisas. Se você quiser operar no curto prazo, você deve procurar por compra quando a gente tem uma alta realização de prejuízo. Se você não quer operar no curto prazo, você deve setar as suas expectativas para um que chamamos de respiro, ou seja, uma onda de alta. Uma onda de alta que ela não vai ser suficiente para jogar a gente um novo all-time high. Uma onda de alta que ela não vai ser suficiente para entregar um novo bull market. Não, as coisas no médio prazo para o Bitcoin, elas estão bem feias. E desde o Natal eu venho comentando isso com você. Bom, sabendo que o médio prazo está bem feio, quando a gente decide entrar no curto prazo, a gente vai fazer uma entrada estruturada, ou seja, uma posição que ela deve conter um stop e, obviamente, é uma posição que a gente vai sair no curto prazo. Afinal de contas, se você quiser lucrar durante um bear market, você não precisa shortar Bitcoin. Eu nem recomendo que você short nenhum ativo. Eu recomendo que você entre em operações do curto prazo. Você diminua o seu time frame e passe a operar no curto prazo. Então, sabendo que a gente está dentro de uma região de alta realização de prejuízo, que é exatamente essa região que nós estamos agora, como muitas pessoas estão vendendo, porque o governo dos Estados Unidos vai vender 6 bilhões e a pessoa está tentando se antecipar à venda do governo, ou ela sabe que esses 6 bilhões aí pode causar uma volatilidade de apenas 2% no Bitcoin. Eu já vou te mostrar o porquê que a venda do governo dos Estados Unidos ali não é relevante para esse jogo, beleza?
Bom, entendendo que nós estamos dentro dessa zona de realização de prejuízo, aqui a gente procura por compra. Simples. O que eu estou fazendo nesse momento é, como o médio prazo ele está feio, eu estou entrando em operações de curto prazo. Ponto final. Então eu vou olhar para as operações de curto prazo e eu vou tomar decisões exatamente dentro dessas regiões. Alta realização de prejuízo. Pumba, a gente está dentro de uma alta de realização de prejuízo. Quando a gente olha ali para o preço justo do Bitcoin, a gente está próximo da linha dourada. Esse daqui é um dos melhores indicadores que eu já construí em toda a minha carreira como analista e com todo o meu trabalho que eu tenho com a engenharia de dados para que a gente possa construir esse tipo de indicador. Bom, a gente chegou próximo da linha dourada aqui mais uma vez. Vocês sabem que violação da linha dourada aqui, quando a gente veio na linha roxa, é um sinal de reversão de tendência. Informei todo mundo aqui no canal que se a gente voltasse na linha verde aqui em cima e tivesse um topo mais baixo que o topo anterior, a gente teria reversão de tendência. Então, você deveria ter caixa nesse momento. Carteira rumo ao milhão, ela está com 50% em caixa e nesse momento a gente está procurando por entradas no curto prazo. Simples assim. A gente não vai ficar segurando posições, rodando, acreditando que a alta é infinita, comprando 10 bons ativos para realizar daqui 2 anos. Meu amigo, estamos em uma formação de topo. Eu e os meus clientes não vamos pagar para ver se isso é um topo cíclico ou se isso é um topo periódico. Uma coisa para mim é fato, esse é o momento de você ter caixa na mão. Estou com 50% do capital protegido. O restante que está exposto é porque a gente comprou Ether lá embaixo, ainda está no lucro. São posições que elas ainda não vão impactar drasticamente a minha carteira. São posições que ainda eu consigo proteger, eu consigo defender elas. Afinal de contas, se a minha carteira ela está em 50% de caixa, significa que se a gente tiver uma queda de 20% dentro das criptos, eu só vou sofrer 10% de queda, porque metade do capital ele já está protegido. Para a gente tomar decisões de proteção acima de 50%, aí o jogo ele é mais complexo. A gente precisa ter mais sinais, mais confirmações de reversão de tendência. A gente precisa ter uma certeza maior que a gente chegou dentro de um topo cíclico, por exemplo. Aí a gente protege ainda mais o nosso capital. Mas entenda que daqui para frente, com 50% de caixa, tudo o que eu posso fazer é olhar para compras nesse momento. Porque eu já fiz as minhas vendas, eu já fiz as minhas proteções. Desde o Natal eu venho comentando com você sobre proteções. Agora eu estou utilizando esse caixa para fazer novas compras. Eu vou te mostrar que eu comprei na data de ontem e eu fui estopado na data de hoje. E eu também vou te explicar qual que vai ser o meu planejamento de uma nova reentrada. Olha só, você vai ter a oportunidade de ver exatamente na prática o que eu estou fazendo nas últimas horas e qual que é o meu planejamento para as próximas horas também, beleza? Bom, entendendo isso, entendendo que a gente está dentro da linha dourada, junto com alta realização de prejuízo, aqui eu só posso procurar por compras. Quando eu analiso o Ether, a gente tem o mesmo comportamento, alta realização de prejuízo. Quando eu olho ali para o preço justo, batemos na linha dourada. Inclusive, nós estamos querendo formar já divergência dentro da linha dourada. Ou seja, e sim, no curto prazo, é o momento que eu vou olhar para compras. Então, compras que eu vou carregar para o longo prazo, cara, isso só se o mercado reverter, continuar subindo, são compras que eu vou carregar até a gente ter um sinal ali de que o respiro chegou no fim. Eu não estou fazendo isso sozinho, tá? Quando a gente olha para o book de ofertas da Binance, a gente está vendo muitos players entrando nesse momento no curto prazo, tá? São operações de curto prazo, onde houve compra ali. No primeiro candle de reversão que nós tivemos, eu entrei junto com esses players aqui. Eu fui estopado nesse candle que você está vendo aqui nesse momento, mas eu vou reentrar novamente. E novos players entraram aqui, só estou aguardando que a gente tenha novos sinais de reversão para que eu possa fazer essa entrada. Eu não sei ainda, eu não tenho sinal de reversão nesse momento, nesse candle que está sendo constituído aqui agora. Então eu estou despreocupado aqui gravando esse vídeo para você, na maior paciência do mundo. Esperando com que esse candle feche, se ele fechar com um sinal de reversão, eu faço a entrada nesse candle. Se o próximo candle fechar com um sinal de reversão, eu entro no próximo candle. O fato é que o mercado ele está se movimentando nesse momento. Eu preciso aguardar o fechamento desse candle de 4 horas para que eu possa tomar uma nova decisão. Ontem a decisão foi tomada, eu entrei, eu fui estopado, agora eu estou procurando por uma nova entrada. Entenda, stop não é você errar na sua operação. Stop é um gerenciamento de risco. Olha só.
Quando você compra um carro, você coloca um seguro nesse carro. Esse seguro, ele é uma fração do preço do bem que você tem, que é o carro. Por que você paga essa fração em cima daquele carro? Exatamente para que, se você tem um acidente onde você tem um custo mais elevado do que o valor do carro, aquele seguro que você pagou, que ele é uma simples fração, ele vai compensar todas as perdas que você teve ali com o prejuízo daquele carro. Muitas das vezes você paga um seguro e um acidente não acontece. Mas aquele valor que você está pagando é exatamente para se proteger. Entenda, existem momentos que a gente tem que trabalhar com stop. Todas as operações eu trabalho com stop? Não. Quem é cliente de dentro da carteira 1 milhão sabe que quando nós estamos em um movimento saudável de médio e longo prazo, eu não utilizo stop. Eu simplesmente utilizo compras nos pullbacks e não tem stop nos pullbacks. Agora, quando a gente tem um médio prazo incerto, eu já começo a trabalhar com stop, porque esse stop é o meu seguro. O seguro de que, se o mercado não for para a direção eu estou visualizando na minha análise, tudo bem, eu entrego 1% para o mercado, 2% ali dentro de um stop e tá ótimo. Procura uma nova entrada lá na frente. Porque dentro de cripto, se você pegar uma movimentação de alta, 10% não é nada. Você faz isso, o Bitcoin entrega 10% dentro de 2 dias, se a gente tiver uma alta muito forte, dentro de um único dia, tá? Então entenda, esse é o momento da gente trabalhar com um gerenciamento de risco que nós chamamos. Então toda operação nesse momento ela deve conter stop. Isso daqui é uma responsabilidade de todo mundo. Bom, Ether é outro ativo que eu também entrei na data de ontem, tá? Eu ainda não fui estopado em Ether, pode ser que eu seja estopado também, mas eu também entrei em Ether exatamente nesse movimento de reversão. Muitos players entraram na data de ontem com alta realização de prejuízo, tendo em Ether e também com o preço justo ali batendo na linha dourada. Então, por conta disso, eu decidi entrar também nesses ativos. E para te mostrar, tá aqui o print das entradas que eu fiz ontem, tanto ali em Bitcoin, tá? Estava com 49% em caixa da carteira, ou seja, a carteira está extremamente protegida. E eu fiz uma entrada em Bitcoin ali nos 94,120, com stop bem claro, ali nos 92,511. O estopado, ótimo. Quando eu olho para Ether aqui também, fiz uma entrada dentro de Ether na data de ontem, em 3,287 e também tem um stop ali em 3,207. Ainda não atingiu esse stop. Mas eu quero que você entenda qual que é o jogo nesse momento. O jogo nesse momento é que há um panic sell. Há pessoas com medo de que o governo dos Estados Unidos vai vender e são os melhores momentos para a gente comprar. Só que o médio prazo ele está incerto, então por conta disso a gente entra em operações estruturadas. Se o meu stop foi acionado, a gente vai reestruturar mais uma vez a operação e a gente vai entrar mais uma vez na operação. Porque eu sei que o mercado ele não anda em linhas retas, eu sei que não existe alta infinita, eu sei que os bons projetos não é to the moon, eu sei que o mercado ele se movimenta em ondas. Mesmo durante um bear market, nós temos ondas de alta. Então, se nós temos ondas de alta, a gente precisa procurar por compras quando nós estamos caindo. Quando eu soltei os vídeos aqui no canal falando do fim do ciclo do Bitcoin, o fim da altcoin season e que eu estava vendendo os meus ativos, muitas pessoas negligenciaram vendas nesse momento. Você sabe por quê? Nesse momento, o sentimento de consenso era eufórico, o sentimento de consenso é que você iria ficar milionário nos próximos meses. O sentimento de consenso, nesse momento, era de ganância. E esses são os melhores momentos para a gente vender. Hoje, o sentimento é de pânico, desespero, o governo dos Estados Unidos está vendendo, eu vou vender logo antes que ele faça essas vendas para que eu possa sair do mercado. Esses são os melhores momentos para a gente poder comprar. Se você quer enriquecer sem sorte, porque saiba que quem conta com a sorte conta com o azar também, simplesmente construa uma estratégia sólida, aprenda a analisar o mercado e tomar decisões de compra e de venda. Dessa maneira, você vai conseguir construir um patrimônio sólido durante os próximos anos e não com uma sorte, por exemplo. Olha só, se você quer pegar aquela próxima altcoin que vai multiplicar 50.000% e vai transformar os seus R$1.000 em R$1 milhão, cara, saiba que você está contando com a sorte. E nesse processo você também vai estar contando com o azar. Tá? Você vai contar com esses dois ao longo dessa jornada. Agora, se você tiver uma estratégia sólida, você multiplica um pouco de capital, depois você preserva, depois você multiplica mais um pouco, você preserva. Com o passar dos anos, você vai enriquecendo.
É assim que eu construí o meu império, é assim que eu estou aqui nos Estados Unidos gravando esse vídeo para você em um cômodo que é praticamente maior do que um apartamento que eu morava no Brasil. Exatamente construindo um patrimônio sólido, enriquecendo de uma maneira consistente. A palavra-chave para mim na minha vida, na minha jornada de sucesso foi consistência. Esse é o que você precisa para que você possa realmente chegar lá em cima, beleza? Bom, entendendo isso, entendendo que nós estamos em ponto de compra, tá? A gente vai olhar para o price action, a gente entende que o mercado ele está caindo de uma maneira muito agressiva. Pessoas que estão fora do mercado, que estão com caixa na mão, perfeito, fiquem tranquilos durante essa queda, mas saiba que a gente está vivenciando uma queda muito acentuada, aonde a gente precisa entregar um respiro. Caso a gente venha entregar um respiro, formando um topo mais baixo do que o topo anterior, e se a gente perder os 90 mil dólares, meu amigo, você pode ver Bitcoin em patamares bem mais baixos do que o que nós estamos nesse momento. 80, 70, não sei, eu não sou a pessoa que crava o preço, eu sigo as movimentações. Mas eu quero que você entenda que antes da gente ter uma grande queda aqui para 80 ali, se isso vai acontecer ou não, a gente primeiro precisa entregar uma onda de alta para formar um topo mais baixo que o topo anterior, para depois perder esse suporte e vir buscar uma movimentação mais baixa. Por isso que nesse momento eu estou procurando por compras. Por isso que nesse momento eu comprei aqui no candle de reversão na data de ontem, junto com outros investidores, e por isso que eu vou olhar novamente para compras mesmo sendo estopado nesse momento, porque nós estamos dentro de uma região de suporte. Suporte a gente compra até que ele seja rompido. A partir do momento que ele é rompido, a gente passa a vender nele, porque ele se torna uma resistência. Enquanto a gente estiver sentado no suporte aqui, com o RSI em sobrevenda, eu vou procurar por compra nesse momento. A próxima saída que a gente pode dar do mercado vai ser esse pivô aqui, esse topo mais baixo que nós vamos ter aqui, se isso acontecer. Mas eu quero que você entenda que o jogo de investimentos é um jogo da gente analisar todos os dias. Não existe previsão de preço, porque o mercado se movimenta conforme os investidores vão tomando suas ações de compra ou de venda. Se a gente não tiver nem compra e nem venda, a gente não tem match, a gente não tem transação. Se a gente não tem transação, não existe preço do ativo. O mercado financeiro é constituído por um comprador e por um vendedor. Se não houver match, não tem preço de nenhum ativo financeiro. Sabendo disso, a gente sabe que devemos aguardar as movimentações dos grandes investidores e seguir o que os grandes investidores eles estão fazendo. Por isso que eu não cravo preço específico. Eu analiso todos os dias, eu sento aqui, analiso e tomo as minhas decisões, compartilho com os meus clientes dentro da carteira Rumo ao Milhão. Por exemplo, inclusive, se você não estiver dentro da carteira Rumo ao Milhão, primeiro link na descrição. Mas eu quero que você entenda que a gente tem que analisar o que os outros players estão fazendo e tomar as nossas decisões, beleza? E a gente toma as decisões junto com os grandes players e não com os pequenos players. Bom, disso tudo que eu tô falando para você é exatamente esse gráfico que está aqui na sua frente. Esse é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. Consistência. Simples assim. Não tem lua aqui, não tem ativo que multiplicou 50 mil por cento, não tem nada disso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Dentro da carteira Rumo ao Milhão tem uma estratégia de consistência. Uma consistência de compra, de venda, de proteção. Lembre-se, para você enriquecer, você precisa de 3 coisas. Fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro. Preservar dinheiro é a parte que eu mais gosto e que eu mais adoro. A carteira Rumo ao Milhão, ela tem um nome específico e a gente está indo rumo a R$1 milhão. Afinal de contas, eu vou entregar esse patrimônio para o meu filho. Porque essa carteira aqui não é o que representa o meu patrimônio. Meu patrimônio é muito mais do que isso daqui. Só que eu te dou a oportunidade de você poder copiar e colar todas as decisões da carteira Rumo ao Milhão. Para isso, basta você clicar no primeiro link na descrição. Você vai ser direcionado para essa página aqui e nessa página eu te explico que é basicamente você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Eu vou enviar na tela do seu celular, eu tenho um app exclusivo meu, quando eu estou comprando, quando eu estou vendendo. Por exemplo, esses posts aqui são dentro da carteira Rumo ao Milhão. Pontos de compra, estratégia, tudo ali constituído para que você possa tomar uma decisão de copiar e colar aquilo.
Entenda, o jogo da carteira rumo ao milhão não é para os próximos 6 meses, nem para pegar a próxima altcoin que vai multiplicar 10.000%. O jogo da carteira rumo ao milhão é um jogo de consistência. E se você me conhece nos últimos 2 anos, você sabe que consistência é uma palavra que eu adoro. Sabe por quê? Fazem 2 anos que eu gravo um vídeo para você aqui no canal todos os dias da semana. Mesmo dia 24, mesmo dia 31, mesmo dia 1º de janeiro. Durante 2 anos, eu nunca perdi um vídeo. Isso é um pouco da minha característica. Isso é a característica do Gui Teles pessoal. Consistência é uma das palavras que mais importa para mim. Se você quiser lucros consistentes, se você está cansado de ter uma carteira que valoriza e desvaloriza tudo, que você ganha de balde e você devolve de colher para o mercado, entre para a carteira rumo ao milhão, porque esse é o melhor que eu consigo fazer por você, beleza? Lembrando, o link ele está na descrição. Bom, quando a gente olha para a carteira do governo dos Estados Unidos aqui, né, muitas pessoas estão preocupadas com a venda do governo dos Estados Unidos. Eu não sei se você sabe, mas esses bitcoins aqui são de apreensões que os Estados Unidos fez ali, e nesse momento a gente começa a ver ali vendas, né? Vira e mexe, sempre a gente tem essa notícia. Entenda que essa notícia ela não é nova, ela começou lá em fevereiro de 2023, onde a gente teve uma grande venda ali, grande venda assim, né? Quando a gente olha ali para a quantidade, a gente vê que não é uma grande venda, mas foi uma notícia muito forte ali para o mercado também. O mercado caiu ali, mas em seguida voltou a subir. Mas eu quero que você entenda que essa carteira do governo dos Estados Unidos aqui, ela tem 187 mil bitcoins. Sabe o que isso significa para mim? Nada. 187 mil bitcoins não significa nada. O que significa para mim são essas barras vermelhas. O que os maiores investidores do Bitcoin eles estão fazendo? Quando eu falo para vocês que desde já do Natal eu estou falando que nós estamos em região de distribuição, é por conta dessas barras aqui. Dia 15 de dezembro, os investidores de longo prazo venderam 500 mil bitcoins. No dia 21 de dezembro, eles venderam 613 mil bitcoins. Na data de ontem, eles venderam 246 mil bitcoins. A quantidade de bitcoins que o governo dos Estados Unidos detém na mão dele é metade da quantidade de bitcoins que os investidores de longo prazo venderam na data de ontem. Os investidores de longo prazo de Bitcoin, eles têm 13 milhões de bitcoins em sua posse. Isso daqui é muito mais do que a quantidade de bitcoins que o governo dos Estados Unidos tem para vender. Então, se você está preocupado com o que o governo dos Estados Unidos vai vender, meu amigo, você está olhando para o lado errado. Olhe para os investidores de longo prazo. Quantas vezes eu fico repetindo isso para vocês aqui no canal? Sigam os maiores investidores do Bitcoin e ponto final. Se esses caras estão vendendo, respeite esses caras. Se esses caras têm informação privilegiada, eu não sei. O que eu sei é que a pressão de venda deles é suficiente para constituir topo no mercado, como a pressão de compra deles é suficiente para constituir fundo do mercado. E aqui a gente está falando de topos cíclicos, fundos cíclicos, é uma pressão extremamente forte. Respeite esses investidores. Saiba que a partir do dia que você entender realmente o que é a análise on-chain, você não vai ficar mais acessando o portal do Bitcoin, entendendo o que está acontecendo, o que o Jeremy Powell está falando. Você quer saber o que o Fed vai decidir na próxima reunião? De verdade, você quer saber isso para você tomar uma decisão? Meu caro, entra dentro da blockchain e olha o que todas as carteiras elas estão fazendo nesse momento. Você quer saber se a inflação dos Estados Unidos vai subir ou não? Olhe para a carteira dos investidores e entenda o que os investidores, qual que é o consenso atual. O consenso atual é de distribuição, momentos de proteção, momentos de olhar para somente estratégias de curto prazo. A única maneira que você tem de lucrar dentro do mercado sem se alavancar é você descendo o seu time frame durante um bear market. Não queira se alavancar, não queira entrar em short, não queira buscar esse tipo de movimentação. Entenda, você pode lucrar no bear market com as movimentações de curto prazo. Mas para isso você precisa descer o seu time frame, você precisa entender que a alta ela não é infinita, você precisa ter estratégias para que você possa lucrar ao longo de todo esse período. Para mim, o mercado no médio prazo ele está extremamente negativo.
Para mim, o mercado no curto prazo ele está nos dando oportunidade de nos entregar um respiro. Por conta disso, eu estou procurando movimentações de compra nesse momento. Mas entenda que essas quedas elas podem se intensificar ainda mais, mas a gente deve respeitar os dados. Hoje, no atual momento, nós estamos em suporte. Hoje eu olho para compra no Bitcoin. Em breve possa ser que eu venda mais posições ali, em breve possa ser que eu me posicione mais ainda em estratégias defensivas. Mas saiba que esse momento que nós estamos vivenciando agora é um momento de oportunidade. Lembrando, se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, entre para a carteira Rumo ao Milhão. Lá dentro eu vou publicar tudo, você dá apenas um Ctrl+C, Ctrl+V. Não opere notícias. Não queira saber o que o governo dos Estados Unidos está falando ou fazendo. Queira fazer igual aos investidores de longo prazo. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!